E mais uma live aqui, boa noite. Boa noite. Hoje eu tô. Semana passada eu comecei a fazer as lives. Agora vou fazer todas as quartas às 19h30. E a live de hoje é como identificar se você tem um teto financeiro. Você é daquela pessoa que você começa a fazer dinheiro e você fica numa... É como se fosse você vai para um lugar de sentir que parece que você não passa de um determinado valor. E isso muitas vezes você pode até fazer um pouco mais de dinheiro, mas acontece alguma coisa para você retornar para um determinado patamar. Então a live de hoje a gente vai falar sobre isso. Como identificar se você tem um teto financeiro. E como as lealdades invisíveis podem estar travando você financeiramente. Boa noite, Ana! Tudo bem? Quanto tempo? Seja bem-vinda! Estou fazendo aqui a live sobre como identificar se você tem um teto financeiro. Vamos que vamos! E aí, qual é o objetivo, né? Agora eu vou voltar aqui, é reconhecer que o teto financeiro é emocional e comportamental. Entender como as lealdades familiares criam esse teto. Identificar sinais. Tá me ouvindo? Tá dando para ouvir bem porque entrou uma ligação. E apresentar caminhos para romper esse padrão. Tá dando para ouvir? Porque aqui entrou uma ligação aqui. Tá dando para ouvir? Tá ok? Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta, começar a fazer essa pergunta. Você sente que o dinheiro trava quando começa a melhorar? É como se assim, eu tenho movimento, eu melhoro, faço um pouco de dinheiro, aí acontece alguma coisa ou fica travado e acaba estabilizando em um determinado patamar? Olhe para isso. Será que você tem um teto financeiro e não percebe? Aí precisa identificar se realmente tem esse teto financeiro. E a gente vai entrar com mais profundidade aqui para entender. Vou fazer mais perguntas. Você sente que por mais que trabalhe, sua vida financeira não avança do jeito que poderia? É a sensação de que eu trabalho e parece que as coisas não avançam financeiramente. Já aconteceu de você estar prestes a atingir uma meta e algo dar errado? Você está quase lá para fechar um projeto, para conseguir um novo trabalho, para fazer alguma coisa e parece que aquilo aconteceu alguma coisa e dá errada, a coisa não segue? Uma novidade, apareceu alguma coisa, um projeto, um trabalho, que legal, aí tá tudo fechando para ultrapassar aquele teto, aí acontece alguma coisa e não fecha? Isso também é uma percepção de que pode ter um teto. Você se sente desconfortável quando vê sua conta bancária com mais dinheiro que o habitual? Outra coisa, pessoas que fazem um pouquinho mais de dinheiro e aquela conta que tem um pouco mais de dinheiro traz um desconforto. E muitas vezes o desconforto nossa, como eu tenho esse dinheiro e as pessoas ao meu lado não têm. Ou, muitas vezes, os pais, né? Os pais não tiveram tanto de recurso. E aí já traz um desconforto. Então, tem que ver se um aumento na conta traz um desconforto. Teoricamente, não era para ter. Poxa, eu tenho mais dinheiro, tá tudo legal, tal. Mas, se tiver um desconforto, tem que olhar para isso. Você sente que já deveria ter guardado mais, mas algo te trava? Aquela sensação, nossa, eu já fiz muito dinheiro, tal, poderia ter mais. E travou alguma coisa, parece que a coisa não anda? Também é algo a pensar que tem um teto financeiro. E o que é um teto financeiro? Aqui eu falei do teto, mas eu não falei o que é um teto. É um limite invisível de quanto você se permite ganhar, manter ou crescer. É um limite. É como eu falei, às vezes até faz mais dinheiro,
mas acontece alguma coisa, quebra alguma coisa. Muitas pessoas até são roubadas para voltar ao patamar anterior. Então, é esse limite invisível de quanto você se permite ganhar, manter ou crescer. Ele não é racional, é emocional e comportamental. E pode vir acompanhado de desconforto, autossabotagem, ansiedade ou culpa. Às vezes a pessoa tá para fechar alguma coisa, né? Fechar, que eu tô falando assim, é um projeto, alguma coisa, e aí na hora que tá quase fechando acontece alguma coisa, a pessoa às vezes ela não fez uma boa apresentação, ou ela não fez, aí dá tudo errado, entre aspas. Pode ser um teto. Exemplos reais de teto financeiro. Ganha mais e aparece um gasto inesperado. Fez um pouco mais de dinheiro, aí, poxa, agora esse mês sobrou mais. Aí acontece alguma coisa, quebra alguma coisa dentro de casa, acontece alguma coisa para quê? Para gastar. Recebe um valor alto e sente desconforto. É um teto financeiro também. Gasta compulsivamente após vitórias. Entrou dinheiro, fez alguma coisa, teve um avanço, aí acaba gastando compulsivamente. Após uma determinada vitória, ganhou alguma coisa. Medo de ultrapassar familiares financeiramente. É também um movimento de um teto financeiro. E travamento para vender, precificar ou se posicionar. Desafios em definir, né, o preço, na hora de cobrar, tem algum desafio. Então, isso também é um sinal de que tem um teto financeiro. Frase de impacto, tá? Só para vocês, eu vou trazer algumas frases aqui para vocês, assim, trazer um movimento. O seu teto financeiro não está no banco, ele está dentro de você. Ele está no que você acredita merecer, manter e sustentar. Então, prestem atenção. O seu teto financeiro não está no banco. Está dentro de você. E ele está no que você acredita merecer, manter e sustentar. Sinais de teto financeiro. Ganha, mas nunca mantém. Gasta tudo logo depois de receber. Ansiedade quando o saldo aumenta, medo de ser julgado por ganhar mais e sensação de travar no mesmo patamar. Isso são sinais do teto financeiro. Estou sendo meio repetitiva, mas é para vocês terem essa clareza. E aí tem muito a ver com as lealdades sistêmicas, que seria um amor cego que nos faz repetir padrões familiares. Muitas vezes a gente não percebe, tá repetindo algo, né? Às vezes o mesmo valor, né? O pai fazia, né, um determinado valor de dinheiro. E aí os filhos, né, algum dos filhos começa a repetir o mesmo padrão e não ultrapassa, não se permite ultrapassar o valor que o pai fazia, que o pai ganhava. Pais que lutam, e também tem um outro ponto, pais que lutaram muito, culpa por ter facilidade. Às vezes a pessoa tá no movimento de ter um trabalho com mais facilidade, mas o pai fazia tudo com muito esforço e aí trava. Mãe dizia que dinheiro é suado, crença de que tem que sofrer para ganhar. Isso é um outro ponto também. Então, não precisa sofrer para ganhar. Mais exemplos de lealdade. Evitar prosperar para não trair quem veio antes. Sensação de traição. Escolher caminhos mais difíceis por lealdade à dor familiar. Autossabotagem, né? Boicote quando começa a prosperar. E rejeitar o dinheiro para se diferenciar de um pai ausente. Então, às vezes, o pai ausente, né, provavelmente fez mais dinheiro e tal. A pessoa, de alguma forma, ela rejeita o dinheiro. E aqui, eu vou fazer mais algumas perguntas para vocês terem também mais clareza ainda.
Você já se pegou repetindo frases que ouviu dos seus pais sobre dinheiro? Será que você sente culpa ou medo de ganhar mais do que as pessoas que ama? Você sente que precisa sofrer para merecer o que conquista? Olha aí, você acredita no fundo que é seguro prosperar? Olhem para isso. São perguntas que eu estou fazendo para vocês começarem a ter clareza se realmente vocês estão nesse lugar de acreditar que no fundo que é... Você acredita no fundo que é seguro prosperar? Se você não acredita, provavelmente você tem um teto financeiro. Outra pergunta que eu já fiz. Boa noite, Agnes. Você sente que precisa sofrer para merecer o que conquista? Então, assim, são perguntas para você... Nossa, pegou aqui na garganta, não sei o que. Bebeu uma água. Ressignificando a lealdade. Prosperar não é trair a sua família. É honrar quem veio antes e abrir novos caminhos. Olha que legal! Ó, a gente já está um pouquinho no meio da live, mas eu vou fazer uma meditação bem rápida para identificar se tem um teto. Vai ter uma meditação no final para você perceber se você tem um teto. Então, prosperar não é trair sua família, é honrar quem veio antes e abrir novos caminhos. A gente vai ficar repetindo padrões que não fazem sentido? Claro que não. E você pode amar a sua família e ainda assim escolher algo diferente. Não precisa repetir pela dor. Eu já falei, né? Às vezes as pessoas têm um amor cego, lealdades sistêmicas. Vamos sair desse lugar. Qual é o primeiro passo para sair desse lugar? Agora a gente vai começar a entender os passos para sair desse lugar. Observe padrões financeiros repetitivos. Perceba os padrões repetitivos. O que acontece quando você ganha mais? O que acontece com você quando você ganha mais? Reconheça que algo interno está criando esse limite. Perceba que algo interno está criando esse limite. Então, é ter essa consciência, tá? Observar esses padrões. Quando a gente já percebe o padrão, já é meio caminho. Já identifiquei que eu tenho. Agora eu tenho que começar a mudar essa realidade. Percebi isso, então vou começar a fazer diferente. Perceber, além da consciência, a origem. De quem é o padrão que você repete? Que crença ou medo está por trás? Se eu receber mais, se eu romper o teto, eu tô com medo de quê? Se eu romper o teto? A origem emocional. De quem é o padrão que você repete? Que crença ou medo está por trás desse padrão? E o que você evita sentir ou reviver com o dinheiro? Eu falei, primeiro ponto lá, consciência. Você ter consciência de que tem um teto. Origem emocional. De quem que é esse padrão? Qual é a crença ou medo que está por trás e o que você evita sentir ou reviver com o dinheiro? O que você está evitando? Reviver se você tiver mais recursos, se você romper o teto. E dá agora um novo lugar para o dinheiro. Dinheiro pode ser leve, contínuo e presente. Tá tudo bem. É energia. Ele pode sustentar os seus sonhos e não os seus medos. O dinheiro é para sustentar os seus sonhos, não os medos. E use o dinheiro como ferramenta de expansão e liberdade. Se os nossos pais, eles tiveram um padrão, eles não olharam para isso. Mas a gente, né, agora trazendo essas lives, fazendo constelação, olhando para tudo isso, a gente tem consciência e a gente pode amar e honrar os nossos pais e fazer um pouco diferente, seguir um caminho diferente. Não precisa repetir a dor, não precisa repetir os perrengues.
Vamos sair desse lugar, ok? Vou fazer umas perguntas para ir finalizando e fazer uma meditação. Uma meditação bem rápida para o quê? Para identificar e liberar o que tiver aí para ser liberado. E se o que está te travando financeiramente não for o mundo lá fora, mas algo aqui dentro, né? Alguma repetição de padrão. Se hoje você escolhesse sair desse ciclo, né? O que mudaria na sua vida? Opa! Olha aí, Agnes, você que tá aqui. O que mudaria se você sair desse ciclo repetitivo? Qualquer ciclo que tiver aí, que tá se repetindo, o que aconteceria? Quem você poderia inspirar se decidisse romper com esse teto? Olha que interessante, o que mudaria na vida, mas quem você pode inspirar? Pensar, gente, que quando a gente vai mudando os padrões, a gente vai para o mundo, vai inspirando as pessoas, vai trazendo muito mais pessoas, pode remunerar essas pessoas, o crescimento de uma empresa, a gente ajuda muitas famílias, contribui. E você está pronto para construir uma nova história com o dinheiro? Sim ou não? Você está pronto para construir uma nova história com o dinheiro? Então vamos lá. E aqui para ir finalizando e a gente já vai para a meditação você não precisa viver sob um teto financeiro invisível. Seu crescimento é possível, merecido e seguro. Então entender que dá sim para seguir esse caminho quando a gente olha para tudo isso. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma meditação para a gente entender aí o que realmente tem, né? Pega o papel, se puder pegar papel e caneta, se não, depois escreva, tá bom? Então aqui, só para voltar aqui, eu vou fazer só uma pergunta aqui que eu fiz no início da live, que é o seguinte, você sente que dinheiro trava quando começa a melhorar? Acontece alguma coisa? Será que você tem um teto financeiro e não percebe? Então, isso daqui E o teto financeiro é o quê? Qual é a definição? Vou falar que você não estava aqui no início da live. É um limite invisível de quanto você se permite ganhar, manter ou crescer. Ele não é racional, é emocional e comportamental. E pode vir acompanhado de desconforto, autossabotagem, ansiedade, culpa. Quando eu faço um pouquinho mais, acontece, por exemplo, se eu faço um pouquinho mais, ganho um pouco mais, aparece um gasto inesperado, recebe um valor alto e sente desconforto, gasta compulsivamente após vitórias, medo de ultrapassar familiares e algum travamento para vender, precificar ou se posicionar. Isso tudo são indicadores, né, que tem um teto financeiro. Então agora eu vou fazer essa meditação guiada, que é a primeira vez que eu faço ela. Então vamos que vamos? Então peço assim, feche os olhos, entra em contato com o coração, respira fundo. O ar entra e o ar sai. Você pode inclusive fazer aquela 4 etapas. Inspira em 4, segura em 4, expira em 4, segura 4. Para ir sentindo. Permita-se esse momento só seu. Entra em contato com o seu corpo. E procure imaginar um caminho tranquilo à sua frente. Um caminho tranquilo. Você se aproxima de uma porta que leva ao seu universo financeiro interno. Você se aproxima de uma porta que leva ao seu universo financeiro interno. Aí eu vou fazer algumas perguntas para você começar a ter clareza. Quando esse teto surgiu na sua vida? Volta, volta, volta. Quando que você acha que esse teto surgiu? E esse teto, ele tem, você percebe que tem mais relação com o pai, com a mãe,
ou com uma outra figura de autoridade. Entra em contato. De quem aprendi que dinheiro tem limites? De quem que eu aprendi que dinheiro tem limites? Quem foi? Quem eu estaria deixando para trás se eu ganhasse mais? Quem eu vou deixar para trás, ou a sensação de estar deixando para trás? Que medos surgem ao crescer financeiramente? Se eu crescer financeiramente, quais são os meus medos? O que vem à tona? O que vem à tona se eu crescer financeiramente? Agora, eu peço que você visualize alguém da sua família ao seu lado. E esse alguém, ele está ao lado, agora ele vai estar na sua frente. Perceba essa pessoa na sua frente. E essa pessoa diz: está tudo bem você prosperar. Pode ir além. Essa pessoa diz: está tudo bem prosperar e pode ir além. E eu peço agora que vocês repitam mentalmente, ou se puderem falar, quiserem falar em voz alta: eu honro quem veio antes, mas eu escolho um novo caminho. Eu me permito crescer, receber, viver sem um teto financeiro. Eu me permito crescer, receber e viver sem um teto financeiro. Ok. Perfeito. Agora eu peço que vocês respirem profundamente. Se fizer sentido, vocês tragam as mãos ao coração. Sinta o seu corpo aqui e agora. E quando vocês estiverem prontos, abram os olhos. E aí, eu peço agora que vocês escrevam o que vocês sentiram, viram, descobriram em relação a essa meditação. Deixa eu ver qual é o horário aqui. Nossa, eu consegui fazer uma live em aproximadamente 25 minutos. Que bom! E para mim fez todo sentido aqui eu estar fazendo lives mais rápidas, né? Até para não ficar tão cansativo. E é sobre isso. Percebam se você tem um teto. Se vocês quiserem, né? Algo assim, vocês podem me mandar uma mensagem, agendar uma sessão de diagnóstico financeiro, ou também uma sessão para vocês verificarem ainda mais essa questão do teto financeiro, olhar mais para isso, para dar continuidade, liberar e deixar fluir. E eu estou agora também fazendo atendimentos de terapias sistêmicas, coaching sistêmico. Então também estou com essa área aí, porque antes eu estava mais com a mentoria, e também na minha mentoria eu trago também toda esse olhar sistêmico, tá ok? Porque não dá para caminhar sem esse olhar. E eu agradeço a presença de vocês, e que nós precisamos olhar
Porque muitas vezes a gente faz, né? Eu falei aqui na live do esforço, tem repetições relacionadas a esforço, eu preciso trabalhar muito. Aí tem essa questão do trabalhar muito e não se permite ter uma vida com mais leveza, um trabalho mais leve, com mais facilidade. Eu não estou falando para deixar de trabalhar, mas que o processo possa ser mais leve, que a gente fica repetindo. Então, assim, olhem para isso. Se vocês identificam que precisa fazer muito esforço para fazer dinheiro, né? Que eu não falo ganhar, é fazer. Então, se vocês perceberem isso, olhem para isso e podem me mandar uma mensagem, marquem agenda, né? Quem tiver interesse em agendar uma sessão de diagnóstico financeiro, até para vocês entenderem o que está ainda travando, né? Mandem mensagem, não deixem de olhar para essa área, porque quando vocês olham e vocês trazem um novo olhar, a vida de vocês flui, financeira, vocês se abrem para mais oportunidades, porque se vocês estão presos, né, estão repetindo esses padrões, vocês podem até estar caminhando, mas o processo fica muito pesado, sabe aquela coisa que fica se arrastando? Então, assim, escolham fazer isso, tá ok? Boa noite e na próxima quarta-feira estarei aqui no mesmo horário, dando continuidade a essas lives. Até a próxima quarta-feira, mas de vez em quando eu vou gravar vídeos aqui e fazer meditações também, que eu tô querendo começar a voltar a fazer meditações. Vamos ver se eu consigo. Tá ok? Obrigada!